Oi, Conversar com a JM no ar. E a minha convidada de hoje é uma mulher maravilhosa que fez uma transição de carreira aí. E novinha, recém-formada, ela teve que tomar uma decisão muito importante na vida dela. Ela vai contar tudo pra gente. Prazer, eu sou a Márcia, da JM Contabilidade. E o Conversar nasceu para trazer histórias que inspiram a minha vida, a tua vida. E aqui tá minha convidada, eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Obrigada, Márcia, obrigada, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer, o convite, a oportunidade, o espaço de estar aqui, contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória, do que a gente passou aí nesses últimos anos, o que eu passei de toda essa transição, né? Então, eu sou Yasmin Matos e hoje eu sou mentora de empresárias, então trabalho com empreendedoras. Eu falo que é para levar a empreendedora para o próximo nível dela. Todo mundo tem um próximo nível, então entender aí qual é o próximo nível e conseguir traçar um caminho para chegar lá. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente não tem um rumo, se acha incapaz e tudo isso tu vai contar pra gente. Como pegar na mão da pessoa e ajudar ela a fazer esse trajeto. Isso aí. Ou converter a rota. Exatamente. Errar, às vezes a gente tá indo e tem aquela sensação assim, será que eu posso voltar atrás? Se sente culpada, tem a questão familiar, pai, mãe, não quer desagradar. Isso é muito comum. Muitas pessoas acabam ficando num lugar onde não é feliz, onde não ama o que faz, onde não gosta. E quando eu falo não ama o que faz, não é amar tudo no que faz, né? Porque a gente sabe que o trabalho não é... A gente tem que fazer coisas que às vezes a gente não ama. Mas às vezes as pessoas ficam num lugar que não representa elas por conta de medos, de crenças, por conta das pessoas, do que tá em volta. E isso é tão triste, eu acho. Eu acho que a gente veio nessa vida pra ser feliz, pra viver daquilo que a gente ama. Yasmin, deixa eu te perguntar então. Tu já foste funcionária pública. Sim. E hoje tu é mentora de mulheres que buscam mais organização, lucro e visão de futuro. O que fez tu mudar de rota e o porquê? O que despertou em ti essa virada de chave? Então, quando eu estava lá no meu concurso público, onde muitas pessoas podem achar que eu já estava num lugar confortável, para muitas pessoas é um lugar confortável, acho que também é muito perfil de cada um. Mas eu estava ali e eu não me sentia dessa forma. Eu não me sentia feliz, eu não me sentia realizada e para mim aquele ambiente não era um ambiente gostoso de trabalhar. Não era o meu trabalho em si, não era, tenho, muitas pessoas que eu carrego comigo até hoje e pessoas que eu adoro que trabalharam comigo nesse caminho, mas o ambiente em si me incomodava muito, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas dentro daquele ambiente não eram felizes. E eu falo que a gente tem duas opções. Tu não consegue moldar um ambiente quando a maioria das pessoas é de determinada forma. Então, assim, ou eu ia acabar sendo infeliz como a maioria delas, ou eu ia sair de lá. Eu tinha esses dois caminhos. E eu decidi sair de lá. E essa percepção já foi de início ou quanto tempo tu ainda ficou no teu cargo público? E foi logo que tu te formou, tu já Sim. Foi ser funcionária pública? Então, eu me formei em 2017. Em agosto de 2017 eu me formei na faculdade, Engenharia Civil. E durante a faculdade eu já tinha passado nesse concurso, Eu tinha feito já o concurso, tinha passado em primeiro lugar. E em outubro eu assumi. Então, logo que eu me formei, eu já entrei ali nesse cargo. Eu já entendi muito cedo que o ambiente não era algo que eu queria para minha vida e para o meu futuro. Mas eu sabia que eu ia ter que construir. Eu entendi. Eu falei, bom, eu não quero ficar aqui a vida toda. Então, o que eu vou ter que fazer e qual vai ser o caminho que eu vou levar para conseguir sair daqui? Então, desde que eu comecei, logo muito rápido, eu entendi que eu ia sair dali em algum momento, que aquilo ali ia ser uma passagem na minha vida. E com isso, eu já comecei a buscar por outras coisas, eu já comecei a estudar outras coisas. Eu não me acomodei ali naquele lugar. Então, eu entendi logo no começo que em algum momento eu ia sair. Mas eu sabia que eu precisava me organizar para isso. Eu sei que tem muitas pessoas que quando passa por transição, sai daqui para ir para lá e tá tudo bem. Mas eu precisava desse momento de me organizar. Eu falei, eu não vou sair do meu concurso sem ter nada, Não era o meu perfil.
Então eu me organizei, eu fiquei lá durante 4 anos. Então eu esperei eu poder também pedir uma licença, que eu tinha essa possibilidade. Quando eu pedi a minha licença de fato, eu nunca pensei em voltar. Mas eu sabia que se em algum momento eu precisasse, eu teria 2 anos para tomar essa decisão de retomar. Hoje aí já faz... eu saí em 2022, já faz 3 anos que eu saí. Então, graças a Deus, eu não precisei voltar, porque não era algo que eu realmente não queria. Mas eu fiz essa transição de uma forma muito tranquila, sabe? Então eu me organizei para esse momento, foi todo um processo que eu passei para conseguir sair de fato. Arrependimento zero, então? Zero, hoje zero, zero. E nesse período tu morava com teus pais, tu morava sozinha, tu já era casada? Quando eu me formei e entrei no concurso, eu ainda morava com os meus pais. Eu e o meu marido hoje, a gente tá junto já faz quase 18 anos, mas que a gente mora junto faz 6 anos e meio. Então nesse processo lá no comecinho, eu ainda morava com os meus pais. E a gente foi morar junto em 2019, então fazia 2 anos já que eu tava no concurso. E graças a Deus, assim, ele sempre veio como um apoio pra mim, sabe? Então ele sempre me apoiou, ele sempre entendeu, né? Ele é empreendedor, nasceu numa família de empreendedor também, então ele entendia muito do que eu tava sentindo. Ele via o meu sofrimento também de estar num ambiente que não me fazia bem. Então ele sempre me apoiou. Falando da família em geral, muitas pessoas não entendem. Ninguém nunca diretamente falou pra mim, mas eu sei. E a gente sabe quando às vezes as pessoas pensam que é loucura, que como é que tu vai largar uma coisa que é certa, que é estável. Então que tu tem plano de saúde. Tu tem toda aquela estabilidade, tu não trabalha, tu trabalha de segunda a sexta, tem feriado. Então isso pra muitas pessoas, isso pesa na hora de tomar uma decisão. Mas pra mim, assim, o problema não é trabalhar. Não é trabalhar e pensar no meu negócio 24 horas por dia, porque quando a gente é empreendedora, a gente pensa. O meu problema não é isso. O meu problema era realmente ser feliz fazendo o que eu fazia, estando naquele ambiente. Então, assim, muitas pessoas provavelmente não entendem até hoje, não só largar o concurso, mas depois, com o tempo, abrir mão da minha profissão também. Então, eu não atuo como engenheira mais, já tem um tempo. Mais ou menos no mesmo tempo que eu saí da prefeitura, eu acabei não atuando mais como engenheira. Então, isso não é simples para muitas pessoas. Para mim, foi uma decisão que eu tomei de forma muito clara. Então, eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar. Mas para quem tá de fora, às vezes não é tão claro assim, né? E o salário era bom? Salário. O que eu vou te falar, Márcia? Pra maioria das pessoas, né, deixa eu tomar um chazinho. Exatamente, né? Às vezes é bom pra mim, mas não é bom pra ti. Porque assim, o ganhar bem é muito relativo, né? Pra mim, eu não ganhava bem. Mas eu entendo também que dentro do cenário que a gente vive, dentro do lugar onde a gente vive, a nossa qualidade de vida aqui, é numa região de interior, é uma qualidade de vida boa. A gente não tem um custo de vida de uma cidade grande. Então, assim, para a maioria das pessoas, o que se ganha dentro do concurso público, visando que tu tem plano de saúde, que tu tem ali vale-refeição e tudo mais, não era um salário ruim. Então, era ok. E pensando que dentro do trabalho que eu desenvolvi, porque isso eu acho muito importante falar, mesmo eu não amando estar lá dentro, eu sempre dei o meu melhor. Eu nunca fiz corpo mole, eu nunca me escolhi, sabe? Isso que a gente vê muito, eu acho muito triste, assim, de alguns ambientes onde a gente vê isso. Então eu sempre dei o meu melhor pelo contribuinte, para conseguir contribuir com as pessoas que precisavam do meu trabalho. Dentro disso e dentro do que muitas pessoas pensam que dentro de um serviço público, pra gente crescer, tu tem que levantar uma bandeira, porque a gente escuta isso a vida inteira, né? Pra te crescer no trabalho público, tu tem que levantar uma bandeira em época de eleição, tu tem que apoiar alguém pra te conseguir ganhar alguma coisa. Eu nunca passei por isso. Eu entrei lá dentro, eu sempre falo, pela porta da frente. Eu saí pela porta da frente. Eu escolhi não estar mais lá, mas eu sempre dei o meu melhor. Inclusive, eu cheguei a ganhar, e quando eu saí, quando eu pedi minha licença, eu estava ganhando uma função gratificada, né? Então eu fazia algo a mais dentro de outro setor para poder ganhar um pouco mais. Então, para a maioria das pessoas, o que eu ganhava era ok.
Mas pra minha visão de futuro, pra aquilo que eu quero pra minha vida, não fazia sentido, né? Assim, eu queria e eu quero muito mais. Que bom. Quais são as dores mais comuns das mulheres que chegam até ti buscando uma mentoria? Então, Márcia, a questão das dores, né? Nós mulheres temos muitas. E falando já um pouquinho do porquê trabalhar só com mulher, eu acho que a gente entende as nossas dores, os nossos desafios. É diferente, não é igual. Hoje, o maior desafio que eu encontro dentro das minhas mentoradas, dentro do meu grupo, é conseguir organizar a vida, trabalho, família, filhos, realmente conseguir dar conta de tudo. Que a gente não precisa, mas que a gente quer dar conta de tudo. Então, assim, essa questão de ter essa gestão do tempo, de conseguir se organizar dentro do trabalho, se organizar em casa, ter o tempo certo para fazer as coisas. E com isso, com a falta de conseguir se organizar e de ter gestão do tempo, o negócio fica desorganizado, o faturamento não vem como gostaria. É uma escadinha, né? Um efeito dominó. Então, eu acho que as principais dores hoje realmente é conseguir se organizar e conseguir ter mais faturamento. E tu fez uma experiência de mentorar homens também, ou tu já partiu direto para esse nicho? Deixa eu te falar. Quando eu fiz meus primeiros cursos e comecei a criar conteúdo na internet para falar do meu trabalho, eu não nichei. Não tinha homem e mulher. E tanto que a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar dentro de uma empresa, então eu fui para dentro da empresa fazer trabalho de gestão de time, de desenvolvimento individual da equipe, de desenvolver liderança. Então tudo isso esse meu primeiro trabalho era na maior parte com homens. A questão do nicho para a mulher, ele veio quando realmente eu quis ir para a internet, tá? Por quê? Porque quando eu fazia anúncios na internet, que eu colocava ali, era aberto para homem e para mulher, vinha muito homem que não fazia sentido estar ali, sabe? Não vinha o empresário que está precisando de ajuda, que está precisando desenvolver. Então, e aí eu via que vinha as mulheres que precisavam realmente de ajuda. Eu falei, bom, então eu acho que nesse momento faz sentido eu nichar. Quer dizer que o meu conteúdo ajuda só a mulher? Claro que não. O conteúdo, ele ajuda pessoas, de qualquer forma. Mas, inclusive, olha, eu vou colocar aqui na fogueira. Eu converso muito com meu marido, que eu tenho muita vontade de trazer ele junto comigo, pra gente desenvolver um trabalho junto. Porque ele tem muito conhecimento técnico de negócio, ele estuda muito, assim como eu, a gente tá sempre buscando evoluir. Então, eu tenho esse projeto de trazer ele junto comigo em alguma coisa, mas ele ainda é um pouquinho mais tímido e resistente. Quem sabe aí no futuro a gente tem alguma coisa junto e a gente vai poder trabalhar todo mundo. Então, a escolha da mulher, ela foi muito nesse sentido, assim. E se algum homem hoje te procurar e tu vê que realmente ele se encaixa no que tu propõe, tu aceita esse desafio ou tu prefere ficar só no... Olha, Márcia, até uma pergunta engraçada, porque eu nunca pensei nisso. Mas, quem sabe, né? Vamos ver. Mas assim, se vier algum homem conversar comigo e entender que o meu trabalho vai ajudar, talvez eu acho que se eu conseguir realmente contribuir, entender ali as dores e se eu conseguir contribuir, talvez. Mas não é uma coisa assim, não sei. Hoje, certo, eu vou te dizer, não, eu atendo ou não atendo. Porque eu acho que dentro também daquilo que eu acredito, o importante é a gente conseguir fazer as pessoas evoluírem, independente de qualquer coisa. O que me transformou, o que transformou quem eu era lá atrás em quem eu sou hoje, a forma como eu pensava lá atrás e como eu penso hoje, isso pode ajudar qualquer pessoa. Inclusive no meu Instagram, não é 100% das pessoas que me acompanham que são mulheres. Então tem homens ali também. Mas eu, particularmente, nunca... Lá no começo, sim, atendi homens. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. O nicho, ele veio através realmente mesmo de querer fazer anúncios pra internet e aí entender que esse público não vinha da forma como eu gostaria. E aí eu acabei nichando. Tu fala muito sobre ação, confiança e disciplina. Mas a gente sabe que muitas mulheres têm medo de dar o primeiro passo. Qual é a tua dica prática para sair da paralisia e entrar em movimento real? Uma coisa que eu gosto de falar é que o mais difícil é o primeiro passo, né? Então, assim, quando eu falo de ação, de realmente entender
Tu sabe aonde que tu quer chegar? Tu sabe realmente qual o objetivo que tu tem? Porque muitas vezes as mulheres acabam se paralisando ou procrastinando ou deixando para depois, porque ela não tem clareza de fato de aonde que ela quer chegar e do porquê que aquilo é importante para ela. Então, quando a gente entende aonde a gente quer chegar, por que eu quero chegar nesse lugar, por que isso é importante pra mim, o que vai me fazer agir de fato, eu acho que assim, não existe uma fórmula mágica, não existe uma virada de chave, que às vezes as pessoas também perguntam, né? Ah, Yasmin, qual foi a tua virada de chave? Acho que não existe uma coisa, foi uma construção, né? Então, foi conhecimento que eu fui adquirindo, mas quando eu falo de ação, é realmente... O primeiro passo, ele é o mais difícil. Depois, cada passo que a gente vai dando fica mais fácil. Igual a criança, quando tá aprendendo a andar, os primeiros são os mais difíceis, é onde às vezes tu cai e tem que aprender a levantar. Mas é de fato entender onde eu quero chegar, por que eu quero chegar nesse lugar. Porque o porquê é o que faz tu não desistir. Ter essa clareza do porquê tu faz o que tu faz é o que vai te deixar em ação sempre. É entender que eu não vou desistir porque eu quero isso aqui, porque eu tenho isso aqui, porque eu quero contribuir dessa forma. E às vezes eu falo, às vezes tu não tem o porquê tão claro, mas tu tem um porquê tão claro. Principalmente quando a gente fala de mulher e de mãe, às vezes tu pensa, mas eu não... Mas e se fosse a vida do teu filho dependesse disso, tu não faria? Faria! Porque a gente faz tudo por eles, mas às vezes a gente não faz tudo por nós, né? Então eu acho que isso também é um desafio muito grande, pelo qual eu adoro falar com mulheres, porque muitas mulheres, elas olham muito pro outro, entendendo o outro, mas sem trazer pra ela. Por que eu quero fazer isso daqui? Por que isso aqui é importante pra mim? Por que eu quero conquistar isso aqui? O que eu quero com isso? E aí, através disso, criar um plano de ação realmente para conseguir chegar lá. Eu acho que é isso que eu falei, não tem uma virada. Tem uma construção que vai te fazer chegar onde tu quer chegar. E não desistir, ter disciplina. Até eu tava esse final de semana, olha que legal, eu tava esse final de semana num chá de família e uma prima falou assim, eu admiro tanto, Yasmin, tu, né, tem criança pequena, não dorme direito, aí acorda, vai pra academia. Eu acho, eu adoro essa tua disposição. Aí eu falei pra ela, olha, nem sempre é assim, né? Nem sempre eu tenho essa disposição, mas na maioria das vezes eu faço o que eu tenho que fazer. Independente de eu querer, de eu estar com vontade ou não, eu quero um resultado. E se eu quero um resultado, eu preciso fazer o que tem que ser feito para eu chegar nesse resultado. Tem momentos que eu me permito, obviamente. Hoje, por exemplo, eu acordei meio ruim, eu falei, eu vou descansar e tá tudo bem. Mas quando eu tô bem, eu faço o que tem que fazer. Então, assim, essa questão da disciplina, ela vem muito nesse lugar de tem que ser feito isso para chegar onde eu quero? Então é isso que eu vou fazer. Independente de ser fácil, de ser difícil. Porque empreender não é fácil, né? Nunca vai ser sempre fácil. Então eu acho que é a gente olhar para isso, assim. A disciplina vem para mim nesse lugar de é isso aqui que eu tenho que fazer? Então vamos fazer isso aqui. Tu falou no teu filho. Quantos anos está o teu filho? 2 aninhos. 2 aninhos e 1 mês Bebê? agora. Bebê. E ele tá em escolinha? Vai pra escolinha, desde os 7 meses. Quando ele tava com 7 meses foi quando eu decidi que eu ia realmente retomar, porque eu fiz essa pausa durante a gestação, acho que é importante dizer. Eu não mantive o meu ritmo, eu não trabalhei como eu gostaria. A minha gravidez foi algo que não foi tão simples pra mim. Eu me permiti viver esse momento, e quando ele tava com 7 meses eu falei, bom, agora eu vou deixar, eu não quero mais ser só mãe, eu falo como se isso fosse pouco, né? Mas eu quero realmente voltar à atividade, voltar a trabalhar, voltar a atender, voltar a estar com pessoas, porque é uma coisa que eu amo. Então, quando ele tava com 7 meses, eu botei na escolinha meio turno, então fui voltando também aos poucos, né? E quando ele tava ali com 1 ano e 3 meses, foi onde realmente ele começou a ficar o dia inteiro, porque eu quis acelerar mais, para conseguir ter mais resultado, porque eu queria e eu quero, né? Eu sou uma mulher muito ambiciosa, então eu quero resultados grandes para minha vida e eu entendi que ia ser um caminho que eu ia ter que seguir. Então eu não tenho dó, eu não tenho pena, eu acho que é realmente o fazer o que tem que ser feito.
Então sabe? tu não teve esse sofrimento de mãe, de deixar na escolinha? O primeiro dia eu chorei. Tu chorou? O primeiro dia. E ele? Não, hoje eu choro quando tem feriado. Ai, tadinho, não. Não, mas assim, claro, brincadeira, né? Mas eu não tenho, assim, sabe, essa culpa. Claro que tem muitos dias que eu falo, ai, como hoje eu queria ficar com ele, mas hoje não dá, e a gente entende. E tem dias que eu posso, porque o empreender também dá pra gente essa liberdade de dizer, ó, amanhã eu vou tirar o dia pra ficar com ele e tá tudo bem. Então, muitas vezes eu viajo pra poder estudar, pra poder trabalhar, fico 2 dias, 3 dias fora. Aconteceu agora, maio e junho, eu tive que viajar a trabalho, fiquei longe dele 2, 3 dias. Quando eu volto, eu deixo ali 1, 2 dias pra focar só nele, pra ficar só com ele, pra aproveitar ele. E eu acho que uma coisa que é muito sofrido, Márcia, pras mulheres, é essa questão do querer equilibrar. E a verdade é que a gente não consegue. Tem momentos que a gente tá mais focado no trabalho e menos focado em casa, em família, em filho. E tem momentos onde a gente vai estar mais focado nele. Então, assim, os dias que eu fiquei fora, eu tava total focada no trabalho. Quando eu voltei, eu fiquei total focada nele. Então, eu não tô... Isso é uma forma, talvez, de tentar equilibrar, mas a verdade é que não é uma balança. Então, quando a gente tira esse peso do querer equilibrar tudo da nossa cabeça, as coisas ficam mais leves. Porque a gente tira esse peso das nossas costas de achar que a gente tem que fazer tudo perfeitamente e a gente não vai conseguir. É algo que a gente não vai alcançar. Não é isso que eu vendo, assim, dentro das minhas mentorias. É realmente organizar para conseguir ter esses momentos com a criança e ter os momentos que tu vai estar mais focado no trabalho. Então, eu não tenho esse sofrimento, graças a Deus. Isso é uma coisa que é leve para mim e é bem resolvido, sabe? Que bom. Yasmin, a vida é curta para estarmos em lugares que nos desgastam e nos mantêm com energia baixa. Fala para nós sobre a importância da ambiência na construção de um negócio e de uma vida com mais propósito. Então, pra mim o ambiente é o 100%, assim, é 100% já. E quando eu falo de ambiente, eu falo de estar em ambientes com outros empresários que entendem as tuas dores, que conhecem os desafios, que podem te ajudar a evoluir, a aprender cada vez mais, pessoas que já chegaram aonde tu quer chegar, que vão te ajudar a construir esse caminho. E ambiente também, casa, família, amigos, tem lugares aonde isso te puxa para trás e tem lugares que te elevam. Então eu acho que a gente precisa entender quais são esses lugares, e quando eu falo isso não é aquele lugar lá não é um lugar que eu daqui a pouco quer como eu gostaria, a gente não fala tanto de negócio. Ok, mas eu tenho meu outro lugar onde eu vou falar disso. E quando eu falo assim de família e de amigos, não é que a gente se afasta das pessoas porque elas não estão na mesma vibe que a gente só precisa entender, respeitar e saber que naquele lugar ali tu vai curtir, tu vai conversar de outras coisas, mas tu precisa estar em ambientes com outras pessoas que estão na mesma batida do que tu, porque senão tu vai acabar vai ficar, né? E eu presenciei muito isso quando eu tava no meu serviço público, porque é o que eu falei, eu tinha 2 opções dentro daquele ambiente, ou eu ficava e eu ia ficar igual a maioria das pessoas que tava lá, ou eu ia sair para construir algo grande. Então, realmente, e hoje eu crio esses ambientes porque é algo que eu gosto. Então, hoje eu tenho meu grupo de mulheres, né? Hoje, inclusive, a gente tem encontro, porque eu falei, eu quero criar um ambiente feminino pra gente falar de negócio. Eu senti essa necessidade. Em casa, eu e meu marido, a gente fala muito. A gente sai pra caminhar, afinal, a gente tá falando de trabalho, porque empreender é isso. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, que às vezes a pessoa quer empreender, mas ela não entende tudo que tá por trás. Às vezes ela vê o empreendedor ali, o vizinho, e fala, é legal, né? Ele consegue estar final de semana em casa com a família, ele consegue ter mais tempo pra viajar, ele consegue tirar os dias quando ele quer. Só que não sabe que lá por trás ele pode estar viajando, ele pode estar no final de semana com a família, ele pode estar passeando com a família, mas ele tá com a cabeça dele no negócio dele. 24 horas por dia. O empreendedor, tu sabe disso, né? Tô mentindo? Não. Pura verdade. Empreendedor é assim. Então, às vezes, a pessoa olha pra quem empreende e vê toda aquela parte bonita e a gente precisa falar a verdade, que quem empreende tem esse lado de que não tira nunca a cabeça do negócio.
Então, se tu não empreende ainda e quer empreender, é importante ter clareza disso. Os ambientes certos, eles podem te levar para onde tu quer ou te levar para um caminho totalmente contrário. E é importante ficar ligado também. É o que tu disse. Tá com umas amizades ali que não querem estudar e tu quer estudar. E se tu for acompanhar esses teus amigos, tu vai ou parar ou ficar para trás e atrasar o teu desenvolvimento, o teu crescimento. Então a gente pode ver isso assim, muitos exemplos dentro de rodinha de amigo de adolescente. Tem 3, 4 que fuma. O quinto vai entrar e vai fumar. Por quê? Porque ele tá ali naquele ambiente onde aquilo dali é normal, ele quer se inserir ali e aquilo dali vai ser ok. Quando a gente traz isso pro mundo do negócio, se tu tá num ambiente onde as pessoas querem crescer, querem se desenvolver, tem valores parecidos com os teus, tem princípio, elas vão te ajudar e vocês vão juntos crescer. E quando tu tá num ambiente onde ninguém tá pensando nisso, tu vai ser a próxima pessoa a não pensar também. Porque o ambiente, ele faz isso com a gente. Eu gosto de dizer que ele não determina, obviamente. Tem muitas pessoas que saíram de lugares sem estrutura nenhuma e sem recurso nenhum e chegaram a lugares incríveis. Óbvio que tem. Mas isso não é regra. Então, às vezes o ambiente pode sim influenciar diretamente nos resultados que tu vai ter. Então, eu acredito muito nisso. É por isso que eu participo de grupos de empresário, é por isso que eu tô sempre buscando estar perto de pessoas que querem a mesma coisa do que eu. Enfim, e aí eu vou atrás disso, eu vou buscar isso, e eu trouxe um pouco do meu grupo para poder trazer isso para perto da gente, porque eu vou buscar fora, mas não é todo mundo que consegue buscar fora. Então eu quis criar esse ambiente aqui perto da gente, trazendo tudo que eu aprendo, né, e tudo que eu compartilho com essa mulherada aqui da nossa região também. Fala pra nós o que é o grupo, quando que tu montou ele, quanto tempo já tem, quantas mulheres fazem parte. Compartilha tudo pra nós. Então, hoje o MPN Club, que é o Missão Próximo Nível, né, é um clube de mulheres empresárias, cada uma dentro do seu negócio, do seu nicho, conseguir ali aprender coisas para ir realmente para o próximo nível. Eu lancei ele em novembro do ano passado, quando eu fiz um evento em Tramandaí. Então eu fiz um evento para mulheres, levei pessoas para palestrar. Ali dentro eu lancei, né? O grupo ele começou grande, ele começou com quase 30 mulheres. Algumas foram ficando pelo caminho. Realmente também é o que eu falo, né, gente, de estar na mesma batida ou de não estar. Então, assim, eu quero coisas maiores e às vezes tem empresárias que elas acham que elas já chegaram no lugar legal. E que tá tudo bem também. Eu acho que assim, nem todo mundo quer mais o tempo todo. Então, isso também faz parte. Então, eu lancei lá o grupo. Hoje a gente tá com 15 mulheres. Então, a gente se encontra todos os meses de forma online. E a cada 3 meses a gente tem encontro presencial. Hoje a gente tem o nosso segundo encontro presencial do ano. Aí eu levo conteúdo, tudo que eu venho aprendendo. E também entendendo a necessidade de cada uma, levar o conteúdo que faça sentido. Então, eu tive uma convidada no primeiro encontro de assuntos que elas me pediram. Hoje eu tô levando outra convidada para falar de outro assunto que também elas me pediram. Então, ouvi muito quais as dores de cada uma para conseguir contribuir com elas da melhor forma, de forma que faça sentido também elas estarem ali. Sem contar a oportunidade de fazer conexões e de fazer negócios, de uma conhecer o negócio da outra, porque por incrível que pareça, na mesma cidade e muitas pessoas não se conheciam ou não conheciam o negócio da outra, tá? Então, assim, realmente ter a oportunidade de gerar essas conexões e fazer, inclusive, até negócio junto, se for o caso. Eu acho que uma consumir a outra, sabe? Realmente ter essa troca ali dentro. Além de todo o aprendizado, conseguir também trocar e ter essas conexões e conhecimentos. E para fazer parte, como que funciona? Então, hoje, o clube, ele não tá fechado. Eu tô estruturando o próximo ano dele. Então, até então, quem ainda quiser fazer parte dentro desse mês, ainda pode me chamar. Mas no próximo ano ele vai ter outro formato, vai ser diferente. Eu já estou organizando e preparando um próximo evento. Então, tô trazendo a minha mentora também para vir palestrar no meu evento. Então, vai ser um evento grande, vai ser um evento muito legal. E aí, a gente tá reformulando o clube, o que vai acontecer nele pro ano que vem. Mas nesse formato que ele tá hoje, pode me chamar
E aí eu explico direitinho, mas assim, não tem muito. Ali é um valor de mensalidade que paga pra estar ali, enfim. Mas é coisa simples. Ai, fiquei curiosa. Depois eu vou querer saber mais detalhes. Tu é esposa, mãe, empresária, mentora, mulher e ainda deve ter mais funções que eu nem mencionei. Como que tu organiza teus dias e tuas prioridades? A gente tem muitos papéis, né? Muitos pratinhos, assim, pra gente ocupar. Hoje, assim, a minha organização, todos os dias eu acordo, levo meu filho pra escola, vou pra academia, volto, tomo café, leio meu livro, porque isso faz parte do meu trabalho, porque a leitura pra mim também é um lugar onde eu aprendo muito, então eu trago muita coisa da leitura, inclusive pras minhas mentorias, então eu tô sempre lendo alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E de manhã, normalmente eu me organizo dessa forma, de treinar, ler, me arrumar. Me arrumar, isso é super importante. Cuidar da minha imagem. Mesmo que eu trabalhe em casa, muitos dias, na maioria das vezes, hoje eu tô em casa. Eu tenho meu escritório, mas eu tenho preferido trabalhar mais em casa. E me arrumo, faço esse ritual, né, comigo. Eu faço comida, a gente almoça junto. Então, assim, como a maioria, né? E aí, depois de tarde, eu trago pra realmente focar em fazer reuniões, né? O nosso bate-papo que a gente fez esses dias. Então, pra realmente conhecer os negócios, conhecer os desafios das mulheres, pra vir entender como que eu posso contribuir com elas. Então, eu converso com muitas mulheres, eu faço aí 10 reuniões por semana, pelo menos. E aí eu vou chamando a mulherada pra realmente conhecer, entender. E a minha rotina hoje é aí ali mais 6 horas, normalmente pegar a criança na escola. Tem dias que tem aula, ó, na semana passada, e falando, né, a gente falando de novo de equilibrar tempo. Semana passada teve segunda, terça e quarta, eu tive aula à noite do grupo que eu faço parte de empresários. Então, das 7 às 8, teve um dia que foi até às 10. Então, assim, é um tempo que eu realmente dedico para estudar, para poder contribuir o melhor com quem tá perto de mim. E aí, nesses momentos eu tô equilibrando alguma coisa? Não. A criança tava na sala com o pai se virando, brincando, dando banho, enquanto eu tava lá estudando, tentando, buscando. Então, e ter essa parceria dentro de casa também é muito importante. Muito importante. Uma pessoa que te entende, que entende que às vezes tu tem que estar fora. Ele também, muitas vezes, né? Às vezes vai buscar, vai estudar, também tem que estar fora. E a gente ter essa parceria, essa união dentro de casa para entender a rotina de cada um. Eu acho que isso é muito importante, assim. A rotina falando de organização de tempo, para mim é isso. Amanhã é dedicado para cuidar de mim, da minha saúde e realmente de estudar. E normalmente de tarde eu tiro esse tempo aí para estar conversando com as mulheres e fazendo as minhas entregas também. E tu mantém tudo anotadinho ou fica tudo aqui na tua memória? Não. É tudo. Agenda, assim, tá hora buscar filho, tá hora... Gente, tudo tá na agenda. Tudo tá na agenda. Tudo tá na agenda, tudo. É uma coisa a menos pra nossa cabeça. Pra mim, assim, desde que eu comecei a usar a agenda, mudou completamente a minha visão de organização de tudo. Eu não tinha filho ainda quando eu comecei a usar a agenda, mas ainda mais hoje. Ontem tinha vacina, aí se não botar essas coisas na agenda, quando vê, passou tudo. Então eu coloco tudo na agenda. Eu escrevo tudo que eu vou fazer no dia. Absolutamente tudo, eu coloco ali a hora que eu vou na academia, a hora que eu vou ler, a hora que eu vou fazer contato, a hora que eu vou buscar a criança na escola, se eu tenho alguma aula para assistir, se eu tenho alguma reunião, tudo tá na agenda. É uma coisa a menos para eu ter que me lembrar na minha cabeça, porque a chance de errar é muito fácil. Se a gente deixar tudo aqui, a chance de errar é muito fácil. Então, eu falo, quanto menos coisa a gente puder tirar da pressão da nossa cabeça, melhor. Se organiza e fica tudo muito mais tranquilo, mais leve também. Então, eu gosto muito dessa ferramenta, me ajuda e é a minha fiel escudeira, tá sempre comigo, a minha agenda. Eu não vivo sem.
Não vivo. E até uma coisa legal de falar. Às vezes, a gente não faz só o que tá na agenda. Às vezes, a gente faz mais coisas. E no final do dia, a gente olha às vezes pra agenda, mas eu não fiz isso daqui. Parece que eu não, né? Parece que o dia não foi bom. Mas aí tu começa a lembrar, mas tu fez outra coisa que não tava, e tu fez outra coisa. Então, uma coisa que eu faço, inclusive, é colocar o que eu não tinha colocado na agenda, mas eu fiz. No final do dia, eu escrevo tudo na agenda. Porque, ou ao longo do dia, conforme as coisas vão surgindo, eu vou colocando. Porque no final do dia a gente olha, a gente tem uma sensação de satisfação muito maior. Daqui a pouco tu não fez uma coisa, mas tu fez outra, tu fez essa compensação ali. E é importante a gente saber tudo que a gente fez. Porque isso traz eu falo, gente, nada me traz mais paz do que dando check nas atividades do dia. Porque os dias são pesados, o empreendedor tem 1001 coisas para fazer, 1001 coisas para pensar. Vai ter que ficar pensando tudo que tem que fazer no dia. E sempre tem aquele dia que a gente acha que a gente não fez nada. É. E no final da agenda tá, meu Deus, quanta coisa eu fiz. Fez um monte de coisa, exatamente. Então, assim, pra mim, isso é fundamental, assim, tem que estar. Não existe minha vida sem agenda. A Yasmin falou satisfação de manter a vida organizada ali na agenda. E eu quero falar para vocês da satisfação de ser maquiada pela Tege. Olha essa maquiagem. A minha patrocinadora me patrocina com essa maquiagem maravilhosa. Olha só que linda. Obrigada, Tege, por ter me maquiado hoje pro Conversar especial com a Yasmin. Ah, tá linda. Essa mentora de mulheres deixou uma mulher assim, ó, adequada para receber essa mulher. Obrigada, Tege. Adorei. Eu não tinha esse hábito de colocar na agenda, eu confiava na minha cabeça. Aí eu não sei o que acontece, se é a idade, o que vai acontecendo. Digo, meu Deus, agora tudo tem que ir para agenda. E aqui no escritório a gente tem uma agenda compartilhada. Então é importante essa agenda compartilhada, porque, por exemplo, se tem alguma coisa ali que o Samuel tá fazendo, a gente tá vendo que o Samuel tem 50 coisas para hoje. Então, se tu pode fazer uma coisinha ali para dar uma aliviada nele, tu tá vendo a agenda. Sim. Da mesma forma, o João não vem, tá ali na agenda, sabe? Tal dia vou estar fora à tarde, vou estar fora de manhã. Então, essa agenda compartilhada, assim, ajudou muito o desenvolvimento aqui do escritório, sabe? E a gente acaba vendo, quanta coisa o Samuel fez hoje, porque tá ali. Porque tu não tem essa percepção. Total. E tu acaba te perdendo também. Eu não anotava só na minha cabecinha e depois digo assim, esqueci tal coisa. Aí fica para outro dia. Aí eu comecei a botar tudo ali. A nossa cabeça falha, não adianta a gente achar que vai dar conta de lembrar, né, de tudo. Não dá. E lá em casa, quando a gente vai organizar a agenda, que a gente gosta de organizar no domingo para entender já como vai ser a semana, a gente tem agenda compartilhada em casa, né? Então, assim, a gente vai organizar, eu e o Daniel, a gente vê junto. Porque também para entender a nossa dinâmica, né? Ele vai às vezes para Tramandaí, eu tô aqui em Osório, então para ver, hoje ele veio para Osório junto comigo, então pra gente fazer a nossa dinâmica, a gente organiza os nossos dias também junto. Então eu falo, a minha empresa é só eu hoje, mas eu preciso também organizar a agenda da casa, como que as coisas vão ser, como que vai funcionar. Então isso é importante, né? Olha essa dica, gente. Uma agenda familiar importante. Ainda mais, assim, com os dois empresários. Vocês são os dois empresários. Aí tem uma janta lá. Aí tu marca alguma coisa com o pessoal do teu clube. Hoje eu tenho encontro do clube, ele já sabe que ele que tem que se resolver com a criança, entendeu? Então, assim, é importante ele saber realmente tudo que vai estar acontecendo na casa. Como que tu enxerga o sucesso de uma forma equilibrada nas 3 esferas? Corpo, espiritualidade e finanças. Dá para conciliar ou a gente tem que escolher qual cuidar primeiro? Eu acho que, assim, como eu falei, eu não acredito num equilíbrio perfeito o tempo todo. Eu acho que tem momentos que a gente consegue se dedicar mais a um, menos a outro. Nesse momento, por exemplo, eu tô muito focada no meu trabalho, em fazer meu negócio crescer, em ganhar dinheiro. Então, muito provavelmente vai ter alguma coisa que vai ficar. No meu caso, como eu gosto muito de cuidar da minha saúde, de treinar, isso me faz muito bem, me ajuda inclusive a minha mente a ficar mais livre. Espiritualidade é algo que eu não cuido tanto. Tá certo, tá errado?
Não sei, sabe? Mas depende muito de como cada um consegue lidar com isso. Então, daqui a pouco vai ter algum momento que eu vou chegar mais perto de onde eu quero, que talvez eu consiga dar uma desacelerada, olhar mais para essa outra parte, que hoje eu não tô conseguindo dar tanta atenção. Mas eu acho que a vida é a gente o tempo inteiro buscando esse equilíbrio, às vezes isso é muito perigoso pra gente. Então, eu gosto de levar, tudo que eu faço de um jeito mais leve, né? Mas hoje, por exemplo, o meu foco é fazer dinheiro. Então, assim, eu quero crescer o meu negócio. Então, vou fazer o meu negócio crescer, daqui a pouco ali na frente eu vou conseguir olhar mais pro espiritual, e aí daqui a pouco a gente volta de novo com outra coisa. Mas pra mim tem valores que são inegociáveis. A minha saúde é inegociável, porque eu não vou chegar onde eu quero se eu não tiver saúde. A minha família é inegociável pra mim, então eu não abro mão de ter o meu tempo com meu marido, com meu esposo e com meu filho. Então eu não abro mão disso, de estar perto também dos meus pais, dos meus sobrinhos. Então, assim, de estar perto dos meus amigos, eu não abro mão disso. Então, tudo que eu quero tem que conseguir encaixar essas coisas junto. Então, eu vou organizando as coisas conforme eu consigo. Mas eu acho que equilibrar 100% a gente não consegue. E a leveza, ela tá muito mais na nossa cabeça do que algo prático que a gente consegue, que é palpável. Então, eu acho que levar as coisas de uma forma leve depende de cada um. É tentar fazer as coisas de uma forma mais tranquila, sem pesar tanto, né? Sem se culpar tanto, sem carregar tudo, assim, colocar uma energia pesada nas coisas. Então, as coisas vão acontecer como tiver que acontecer. A gente tem que, claro, estar ali todos os dias evoluindo, buscando e fazendo a nossa parte. Mas eu acho que equilibrar 100% a gente não vai conseguir. E uma mulher, já que a gente tá falando de mulheres, né? Uma mulher 880, que ela já chegou até você, uma pessoa assim, ou faz tudo, aquela pessoa que começa a academia e trabalha e cuida de filho e já quer fazer dança e quer fazer natação e quer fazer tudo. Ou aquela que já abandona tudo e já não quer fazer nada. Eu não sei, mas eu tenho uma identificaçãozinha, sabe? Entendi. Ou faz tudo ou não faz faz tudo, porque eu tenho aqueles períodos assim, eu faço tudo. Eu entro na academia, eu trabalho, eu faço curso, compro 3, 4 cursos, né? Daqui a pouco eu já cansei de tudo, já não faço mais nada. Não. Sabe o que eu acho, Márcia? Assim, o que eu acredito, né? Tem muito, né? Assim, a pessoa começa a ir na academia, daí ela já começa a se alimentar melhor, daí as coisas vão fluindo, não sei. Aí 1, 2 dias que ela não consegue continuar, ela já retrocede tudo aquilo que ela fez. Então, é importante a gente entender que tem momentos que a gente não vai conseguir dar conta. Tem, assim, às vezes tu foi na academia de segunda a quinta, na sexta-feira tu não foi, tu já mete o pé na jaca, já... Não vou mais. Não, eu acho que assim, a gente tem que se permitir também ter esses momentos mais frágeis, digamos assim, mas entendendo que não tem motivação, é a gente fazendo o que a gente tem que fazer, mas assim, o 8 ou 80, eu acho que eu prefiro ficar com o 80, mas eu acho que a gente tem que realmente entender que é um processo. Por exemplo, se tu não tem o hábito de fazer academia, tu faz 1 mês direitinho, é muito fácil tu voltar pro hábito de não fazer. É muito fácil, porque a nossa cabeça quer ficar naquilo que é confortável. Mas a gente tem que observar e ser vigilante com isso. Então, assim, ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. Não, mas vamos no meio termo. Quanto que tu consegue fazer? Sabe? Quanto que realmente tu consegue encaixar na tua rotina? Porque às vezes as pessoas também querem dizer, é mais importante tu fazer isso, é mais importante tu fazer aquilo. É mais importante tu fazer aquilo que tu consegue fazer. Colocar aquilo que tu consegue dentro da tua rotina de uma forma que realmente encaixa. Então eu acredito muito nisso, assim. Não nem é que faz nada, nem é que quer fazer tudo, mas é que faz alguma coisa com consistência, porque tudo na nossa vida, todo resultado, independente de área, é consistência, né? Fazer todos os dias. Tu tá aqui onde tu tá hoje porque tu fez por muito tempo que tu tinha que fazer todos os dias.
Então é realmente trazer essa consistência, essa mentalidade de que não é ou eu faço tudo, eu não faço nada, é o que eu consigo fazer por muito tempo, sabe? Eu acho que isso é melhor do que nem tudo e nada, assim. Yasmin, quem tu modela hoje? Quem são as pessoas que te inspiram nessa caminhada? Então, já faz muitos anos, assim, desde que eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, né, que eu acompanho grandes empresários no Brasil e no mundo, que eu leio muitos autores e eu tô sempre buscando referências. Hoje eu faço parte de um grupo de empresários a nível Brasil, então ali a gente tem 3 mentores em áreas diferentes, cada uma com a sua expertise. Então, tem muitos empresários que eu me espelho, né? Mas em cada área da minha vida, assim, eu acho que a gente tem um mentor diferente. Mentor a gente tem a vida inteira, né? Desde que a gente nasce, a gente já tem os nossos primeiros mentores em casa. E isso é muito legal de falar, porque hoje, quando a gente fala de mentoria, tem muito mentor por aí. Tem muito mesmo. E às vezes, quando a gente fala de mentoria, às vezes as pessoas falam, mas mentoria, porque já tem tanto mentor, o que... E assim, é realmente pegar pessoas que já chegaram onde tu quer chegar pra te entender qual foi o caminho que elas fizeram e conseguir encurtar esse caminho, né? Fazer o que elas fizeram em menos tempo. Então, eu acho que ter mentores é muito sobre isso, é sobre encurtar caminhos, é sobre pegar as pessoas que já chegaram lá aonde tu tá querendo chegar e traçar esse caminho junto. Uma das coisas que pra mim eu sempre tive, sempre foi importante, eu sempre me espelhei em algumas pessoas em determinadas áreas para chegar em determinado resultado naquilo que eu estava buscando. Então, ter mentores para mim é negociável, assim, eu tenho sempre. Então, eu falo que eu dou mentoria, mas para mim não existe um mundo onde eu não contrato mentores para me ajudar também no meu negócio. Então, eu acredito tanto nas mentorias que eu sempre contrato. Então, acho que ter essas pessoas, eu me espelho. Tu quer nomes, assim, de pessoas que eu me espelho? Quero. Tá. Eu estudo muito e vejo muito há muito tempo Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, cada um ali dentro do seu nicho, do seu negócio e na sua expertise. Eu olho de formas, em áreas diferentes para cada um deles. O Joel com essa coisa da disciplina, então eu aprendo muito com ele em relação a isso, sempre, já faz muitos anos que eu acompanho, inclusive o grupo que eu faço parte de empresários hoje é sócio deles, então a gente ter essa oportunidade de ter aula com eles também, isso é, assim, é fundamental e é super importante. Então eles são pessoas que eu me espelho. Dentro do meu grupo que eu faço parte hoje tem a Marília, que também vem com essa coisa da disciplina muito forte, mas com marca pessoal, da gente se posicionar, da gente construir a nossa marca no mundo, né? De ser lembrado por algo, por quem a gente é, e as pessoas lembrarem da gente. Então, construir essa marca pessoal, ela fala muito sobre isso, ensina muito sobre isso. Eu transformei demais a forma como eu me posiciono, como eu falo, depois que eu tive essa proximidade com ela. Então, o César, que também é um dos nossos mentores, que fala sobre venda. Então, aprendi muito com ele. Venda é algo que a gente também, às vezes, tem um pouco de resistência, né? Ah, eu não quero ser o vendedor chato, mas a verdade é que todo mundo vende alguma coisa o tempo inteiro. A gente vende nosso trabalho, nosso serviço, a nossa imagem. Então, eu aprendo muito com ele sobre venda. E o Will, que ele é uma referência pra gente, inclusive, principalmente até por conta das lojas, por toda a história e trajetória que ele criou numa empresa familiar também, o crescimento que ele fez, implementação de cultura dentro da empresa. Então, assim, a gente aprende muito com ele também todos os dias. Cada um numa área diferente, cada um com uma característica totalmente diferente. Mas são as principais pessoas que eu olho hoje, que eu tô perto e que eu tô aprendendo todos os dias. Então, eu me sinto privilegiada de poder estar perto dessas pessoas hoje e de poder aprender com elas e trazer tudo que eu aprendo pro meu negócio e também compartilhar com quem tá perto de mim dentro do grupo e das mentorias. Tubarões, né? Que... Graças a Deus. E hoje, ó, a Marília, inclusive, né, ela vai vir pro meu evento. Então, já tem spoiler aí.
Já quero ingresso. Vai Já ser reserva quando 2, um pra mim e um pra Fê. Quando tiver tudo certinho, eu mando pra Tá. você. Se tu estivesse numa mesa com pessoas que tu admira profundamente e tivesse a chance de fazer perguntas a elas, quem estaria nessa mesa e o que tu perguntaria? Eu acho que quem estaria são essas pessoas que eu falei. Algumas eu já tenho oportunidade de sentar na mesa, né? Mas as pessoas eu acho que são essas. E sempre que eu tenho oportunidade, tá? Isso é uma coisa que levem pra vida de vocês. Sempre que eu tenho oportunidade de fazer perguntas, eu faço. Pra ser lembrado. Durante a minha infância e adolescência, na escola, eu não sou a aluna que os professores lembram. Os professores passam por mim e ninguém sabe quem eu sou. Então, eu aprendi que a gente precisa ser lembrado. A gente precisa ser lembrado, a gente precisa marcar a vida das pessoas de alguma forma. Principalmente de alguma forma positiva. Então, eu era aquela aluna que eu nem dava trabalho, mas também não era aquela aluna excepcional que tirava as melhores notas, que todo mundo sabe quem é. Eu tava ali, fazendo o meu, sempre passei tranquilamente, sempre foi tudo bem. Então, hoje, quando eu tô dentro de algum evento que eu tenho a oportunidade de pegar o microfone, levantar e falar, eu faço isso. Obviamente, se eu tenho alguma pergunta pertinente pra fazer. Se eu acreditar que eu não tenho nenhuma pergunta pertinente pra fazer, eu vou ficar na minha, né? Mas eu não vou mais nos lugares e fico quietinha, reclusa. Eu era essa pessoa. Então, eu aprendi que eu precisava realmente me posicionar. Chegar, conversar com as pessoas, falar o que eu faço para o maior número de pessoas possível dentro do ambiente que eu estivesse. Mas uma pergunta que, se eu pudesse fazer para essas pessoas que eu falei, assim, eu acho que é a pergunta que realmente pode mudar o jogo de alguém. É o modelo mental. Qual o modelo mental? O que tu acredita que te fez chegar onde tu chegou, sabe? Porque eu acho que a forma como a gente pensa leva a gente a lugares muito maiores do que simplesmente fazer o que tu fez. Sabe? Não sei se eu me fiz entender. Sim, perfeitamente. Fazer perguntas, isso é muito importante. Solucionar problemas é muito importante. Se tu não gosta de solucionar problemas, tu não vai crescer. Não. Né? Não, porque a vida do empreendedor é solucionar problema todo dia. Tanto nosso quanto dos outros. Isso traz financeiramente resultado, te traz dinheiro. E eu estava assistindo um podcast da Patrícia Pimentel e ela foi numa mentoria do Pablo Marçal e ela fez uma pergunta para ele. E por causa desta pergunta que ela fez para ele sobre a vida dela, ela tá hoje trabalhando com ele, administra todas as empresas dele. Então, uma pergunta que ela fez mudou a vida dela. Por causa dessa pergunta, falado por ele. Por causa daquela pergunta, hoje tu caminha comigo. Então, olha a importância de aprender a fazer perguntas, né? Fazer perguntas e te tornar visível ali naquele lugar. Às vezes tu tá com vergonha, tu tem a necessidade de aprovação. Imagina se ela tivesse ficado quieta naquele dia. Talvez ele nunca saberia quem ela é. E era uma coisa que ela estava vivendo algo que destruiu a vida dela. E a pergunta era exatamente na destruição da vida dela. Então, às vezes, tu tá ali na dor dela, quebrado. E o que eu vou perguntar assim? Mas hoje ela caminha com ele E quando eu falo de perguntar realmente de modelo mental, é porque, assim, fazer o que... Na maioria das vezes, eles vão responder a mesma coisa. Eles vão te dizer o que eles fizeram. Mas cada um tem um caminho. Cada um tem uma realidade, cada um tá num lugar diferente. Então, às vezes, o que a outra pessoa fez não vai se aplicar exatamente do mesmo jeito pra ti. Tu não vai conseguir aproveitar aquela resposta da melhor forma. Mas se tu se perguntar como que tu pensava pra conseguir fazer o que tu fez, eu acho que essa pergunta ela é mais profunda. E fica mais fácil de tu conseguir trazer isso pra tua realidade. Até porque cada um tem o seu tempo, né? Exatamente. Como que tu te mantém preparada para as oportunidades únicas que podem surgir a qualquer momento? Tu já viveu uma oportunidade que tu pensou, uau, se eu não tivesse pronta, teria perdido. Conta pra gente qual foi.
Se teve e qual foi? Então, quando eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento de negócio e que eu comecei a criar conteúdo na internet, foi um pouco despretensioso no começo, mas eu sabia que eu ia precisar fazer isso para conseguir as pessoas saberem o que eu estava fazendo. Porque imagina, eu trabalhava no concurso e se eu nunca começasse a criar conteúdo falando sobre as minhas mudanças, ninguém nunca ia saber. Isso ia ficar só na minha cabeça, né? Então, eu fui começar a criar conteúdo e continuei sempre estudando, sempre buscando. Com isso veio meus primeiros convites para poder estar trabalhando, fazendo processos de desenvolvimento de time, trabalhei em processo de recrutamento dentro de empresa. Então, assim, eu acho que esse foi o primeiro ponto para mim, sabe? Porque foi ali, eu me expus, era super desafiador para mim, era extremamente desafiador. Muitas pessoas olham hoje e falam, nossa, Yasmin, como tu fala? Tu fala muito bem e tal. Obviamente que o bem depende das referências, né, que a gente tem. Mas porque as pessoas que falam isso, na maioria das vezes, acham que não falam bem. E eu sempre falo que é uma construção. Os meus primeiros vídeos, meus primeiros stories foram realmente muito ruins na minha visão. Hoje já é muito melhor. E provavelmente hoje ainda é muito pior do que um dia vai ser. Porque eu vou continuar fazendo. E quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, melhor a gente fica, né? Então eu acho que é realmente a gente se preparar para as oportunidades em tudo. Então depende obviamente do negócio, mas para mim, eu acho que o eu me preparar e estar sempre estudando e buscando as tendências de mercado, o que está acontecendo no mundo dos negócios, qual o movimento que está sendo gerado. Isso para mim é muito importante. Então para mim é sempre estar estudando. E sempre estar nos lugares certos com as pessoas, né, que eu acredito que podem também me trazer essas oportunidades. Então, é o poder do ambiente junto com a preparação. A minha mentora fala uma coisa que eu acho muito, muito legal. Ela fala assim, quanto mais preparo, menos pressão. Então, quanto mais preparado tu tá para qualquer situação, quando essa situação surge, menos pressão tu sente. Porque tu tá preparado para aquilo. Então eu acho que a gente está em constante evolução, prepara a gente para qualquer oportunidade. E se expor a todas as possibilidades faz com que a gente consiga também ter essas oportunidades. Ontem eu tive uma reunião com o CEO da Fernanda Toquedo, que é uma super mentora aqui do nosso estado também. Então eu tive uma reunião com ele para entender um pouquinho do negócio deles, do ecossistema deles. Então, para entender as tendências do mercado e também, obviamente, ele já conseguiu contribuir comigo, a gente daqui a pouco poder estar fazendo alguma coisa junto lá na frente. Então, é estar sempre buscando também as oportunidades, porque elas não vão surgir do nada. Então, tá sempre atrás, tá sempre buscando. Eu acho que isso é mais importante. Falar de ti por ti mesma é fácil ou difícil? O que tu mais ama na Yasmin de hoje? Ai, difícil, ó. Mas eu acho que o que eu mais gosto de mim é a minha vontade, eu acho, sabe? Essa fome que eu tenho de realmente fazer a coisa acontecer, sabe? Então, assim, eu tô sempre buscando de que forma eu posso fazer isso aqui dar certo, do jeito que eu quero. Então, eu aprendi, porque eu também tinha muita dificuldade de lidar com a frustração. E dentro de, obviamente, tudo que eu estudei, a gente entende, quando a gente fala de venda, a gente escuta muito mais não do que sim, e tá tudo bem. Então, eu acho que aprender a lidar, né, com essa questão mesmo de inteligência emocional, eu acho que isso foi um aprendizado importante. Mas eu acho que o que me traz aqui hoje é realmente essa vontade de mais, sabe? Eu acho que essa ambição, e eu gosto disso em mim. Eu acho que isso faz eu crescer, faz também todo mundo que tá na minha volta, na minha casa, na minha família, todo mundo querer algo também. Então, dentro da minha casa, eu e meu marido, a gente é muito parecido nisso. E muitas vezes as pessoas não entendem muito a gente, mas eu acho que é essa vontade, sabe? Tu te considera imparável? Eu me considero. Eu acho que assim, nada pode parar a gente se a gente não permitir. Então, assim, hoje eu não permito que ninguém diga pra mim o que tá certo, o que tá errado, o que pode, o que não pode, e se o que eu tô querendo é loucura ou não. Então, porque pra muitas pessoas, às vezes, o que
Se eu falar os meus sonhos e as minhas ambições, vão dizer que é loucura. E que talvez seja impossível. Mas é impossível pra quem, né? Então, assim, a gente tá sempre buscando... Eu sonho muito grande. Eu sonho absurdamente grande. E eu acho que é isso que me faz querer ter cada vez, assim, fazer cada vez mais. E ser cada vez mais, servir cada vez mais pessoas. Porque eu acho que o que eu vou conquistar vai ser através disso. Vai ser através de ajudar outras pessoas também. Yasmin, inteligência custa quanto? A gente precifica roupa, celular, coisas tangíveis. Mas e o nosso intelecto? Nosso tempo? Nossa experiência? Como valorizar isso no mercado? Então, tu sabe que eu tenho aprendido muito sobre isso, tá? Porque a minha mentoria tem um valor. E quando eu converso hoje com algumas pessoas que são do ramo de mentoria, que estão acostumadas a vender mentoria, ontem mesmo com o CEO da Fernanda Toquedo, as pessoas falam que a minha mentoria deveria ser pelo menos o dobro do que ela é. Mas eu também entendo que é um processo. Só que o que acontece dentro da precificação das mentorias? Obviamente a gente fala também do tempo que tu vai dedicar para aquilo ali. Mas e o tanto que tu já investiu em ti, em conhecimento, para conseguir saber o que tu sabe, para conseguir ajudar as outras pessoas. E é realmente fazer as pessoas entenderem não o preço, mas o valor que aquilo dali pode gerar para elas. E dentro da mentoria, na maioria das vezes, a pessoa vai ter aquele aporte da mentoria, vai pagar a mentoria, mas isso vai gerar retorno para ela em pouco tempo. Se ela realmente fizer, se ela realmente estiver disposta, se ela realmente quiser fazer as mudanças que a gente vai propor para ela fazer. Mas hoje, ainda, e aí também depende muito do nível de consciência das pessoas que a gente fala. Então, eu acho que é um trabalho que eu tenho feito também, de conversar com muitas pessoas, com muitas mulheres, para aumentar um pouquinho mais esse nível de consciência, delas entenderem que elas precisam de um direcionamento para conseguir chegar onde elas querem, né? Mas hoje eu fico muito tranquila, assim, que quando a pessoa não compra a minha mentoria, não é eu que tô perdendo, sabe? Porque eu sei o valor que eu poderia gerar para ela dentro do negócio dela. Então eu tenho muito essa segurança dentro do que eu entrego. E assim, quanto que vai custar a mentoria? Quando eu falo, Márcia, tu tem conhecimento para ter a tua própria mentoria. Tá, mas quanto que eu vou precificar? Olha quanto que tu pagaria pelo teu processo também, sabe? Eu acho que se tu pudesse contratar alguém para te entregar o que tu sabe hoje, lá atrás, quanto que tu pagaria? Porque tu viveu um processo, tu viveu uma jornada que te fez chegar até aqui. E isso vale muito. Mais do que qualquer curso, às vezes, a vivência, realmente. A mentoria que a gente fala que não é uma mentoria de palco, é uma mentoria de quem realmente viveu o processo do crescimento. Então, tu vai encurtar tempo, encurtar investimento dessa pessoa e isso vale muito. O nosso ativo mais precioso hoje é o nosso tempo. Ele que é finito. Então, a gente não tem todo o tempo do mundo. Se tu puder encurtar o tempo de alguém com o que tu sabe, que valor isso tem? Então, acho que, falando de valor, eu acho que é isso. É realmente entender que o nosso conhecimento vale muito, a nossa experiência vale muito. E poder contribuir isso com outras pessoas. E essas pessoas também precisam ver o valor naquilo que tu faz. E acreditar que tu pode ajudar elas. Falando em valor, quero falar do nosso patrocinador, a Farmácias Associadas. Farmaflores, a farmácia do Humberto, do meu amigo Humberto. Obrigada por estar patrocinando o Conversar com a JM. Temos duas aqui na cidade de Osório. Uma na Marechal Floriano, do ladinho da Feira dos Retalhos, e outra do ladinho do supermercado Sami. Vai lá, adquirir teus produtos, são farmácias completas, tu vai sair assim, ó, com atendimento perfeito. Procura, muito obrigada por estar patrocinando o Conversar, trazendo essas histórias maravilhosas. O quanto nós aprendemos hoje, não é mesmo? Eu aprendi muito, eu sei que tu tem muito mais a contribuir. Livro! Tu vai escrever um livro? Tu já escreveu? Vai escrever? Eu não escrevi ainda. Esse ano eu até recebi um convite para uma coautoria de um livro,
mas não era algo que eu tava no momento, assim, que eu acreditava que eu ainda estava num outro processo, né? Mas eu tenho a vontade de ter, sim, um livro. Quem sabe aí nos próximos 2 anos pode ser que aconteça. Mas é algo que tá no radar aí pra daqui a um tempo. Que bom. Quero te agradecer muito. Eu Quero que te agradeço. presentear também. Obrigada. Pra te lembrar de nós desse momento. Obrigada. Foi muito mesmo. bom te conhecer. Eu que agradeço. Quem quer adquirir a tua mentoria, como que faz o teu contato, como te procura, como que te acha, qual é o teu Instagram? Então, meu Instagram hoje é @yasminmatos, né? Então tá lá. Eu tenho o Instagram do clube também, né? Que é o MPN Club. Então também pode me encontrar lá. Pode chamar no direct, eu respondo ali. Eu não recebo tantos, então fica fácil ainda responder. Então só me chamar ali e a gente faz contato. Eu entro em contato contigo, a gente conversa. Eu vou entender as tuas dores, contribuir, né? Eu falo que esse contato que a gente faz no começo não é nem pra vender, é realmente entender se eu vou conseguir te ajudar ou não. Conhecer também um pouquinho do negócio de vocês, eu vou adorar. E te agradecer mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho mais daquilo que eu acredito, do meu negócio também, né? Então, muito obrigada. Foi um prazer, foi obrigada. Gratificante, Amei. Cresci muito. Que bom. É o primeiro de uma caminhada. Nós Exato. fazemos parte da Ácio Mulher, nós duas, né? Sim. Aqui na cidade de Osório. E foi assim que nós nos conhecemos. E conhecer esse tete-a-tete, que nem tu me chamou para aquela reunião mais íntima. Aí eu conheci a tua história, tu conheceu a minha história. Isso é tão importante porque aquele grande grupo, tu não vê essa essência da pessoa. Às vezes a gente não consegue ter essa proximidade, né? Eu, por exemplo, não sou tão atuante dentro do núcleo, eu não consigo estar. Porque apesar de fazer parte do núcleo aqui de Osório, eu moro em Tramandaí. Então, às vezes, eu não consigo estar tão presente ali. E dentro do grupo, às vezes, tu não consegue conversar com todo mundo. Então, assim, eu faço isso em todos os lugares onde eu vou. Todos os cursos que eu vou, evento que eu vou. Se tem grupo do evento que tem... Gente, isso é realmente uma dica. Façam isso, sabe? Façam isso, porque tu vai se conectar com muitas pessoas. Tu vai conseguir, daqui a pouco, contribuir. E é aquilo que a gente falou. Às vezes, aquela pessoa não é tua cliente, mas ela conhece alguém que é. Então, assim, a gente fazer conexão a gente nunca perde. É sempre bom a gente poder conhecer mais das histórias também. Muito obrigada. Obrigada por acompanhar. Obrigada. Quero pedir pra ti, te inscreve no canal pro canal crescer, para que a gente traga mais histórias maravilhosas. Comenta sobre essa história de hoje. Obrigada. Até o próximo Conversar com a JM. Tchau, tchau.